Boa tarde, Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua preciosa família, que alegria estar com você, muitíssimo obrigado. Chegou o sábado, minha gente, sábado a gente descansa um pouquinho mais, coloca o pé no freio, desacelera, para quê? Para a gente cuidar um pouquinho mais e melhor da nossa saúde. Por isso que já começou, minha gente, o nosso Saúde e Fé, aqui pela nossa TV Aparecida, com muito carinho, gente. E nós queremos cuidar de você, queremos que você tenha saúde, queremos que você cuide bem da sua família. Então sejam todos bem-vindos. É uma alegria tão grande ser recebido por você e dizer que você também é recebido, muito bem acolhido por nós, viu, gente? E para você participar, temos o nosso WhatsApp, que é o 12 99707-4730, isso mesmo, 12 99707-4730 para você acompanhar, interagir conosco, sugerir temas, isso mesmo. Você tem um tema que, olha, o Frei não falou isso, faz tempo que o Frei não fala sobre isso. Pode dar sugestão que a gente corre atrás para atender você, viu, gente? E temos o nosso Instagram, que é o programa Saúde e Fé. Acompanhe, divulgue também e fique atento aí às nossas publicações. Mas vamos trabalhar porque o assunto de hoje é muito sério, minha gente. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, são registrados mais de 100 mil casos em todo o mundo. E o Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção ao suicídio. E sobre esse assunto tão importante, nós vamos hoje conversar com uma especialista. Ela é psicóloga, que a gente vai acolher aqui na nossa Salinha da Saúde, a Fernanda Zanin. Fernanda, boa tarde, bem-vinda. Obrigada pelo que alegria recebê-la. Obrigada. Setembro Amarelo, é importante falar sobre essa realidade? Sim, muito importante, com certeza. E como é que está o Brasil nisso tudo? Vamos sentando, Vamos doutora. sentando. Assim. E ela é psicóloga, minha gente, a Fernanda está aqui, ela é psicóloga. Fernanda, eu já entrevistei mais de 4.030 médicos, então se sair algum doutora, não se assuste, Tudo tá? bem. Me perdoe desde antemão, Tá né? joia. Ô Fernanda, assim, como é que está no Brasil? Ou seja, ainda continua um tabu? Isso é falado? É um assunto meio velado, escondido? Como é que é, Fernanda? Bom, nós temos ainda, né, muitos tabus em relação a esse assunto, porque nós estamos lidando com a nossa condição de finitude, né? A nossa condição de que um dia as coisas podem acabar. A morte, seja qual for o contexto, já é um tema difícil de ser abordado. De se lidar, principalmente quando se refere à questão de alguém que põe fim à própria vida, né? Então, existem avanços já em relação a isso. A própria campanha Setembro Amarelo, ela vem contribuindo para essa modificação de concepção, de mentalidade, mas ainda temos, né, algumas dificuldades para tratar sobre o assunto. E programas como esse, campanhas, né, que estão acontecendo, favorecem a desconstrução dessa ideia de que é algo que não pode ser falado, que não pode ser tocado. Ô Fernanda, a gente tem assim, algumas informações, eu me preparando para essa entrevista, enfim, com você, a gente vê algumas estatísticas, enfim. É fácil a gente relacionar a Europa ou países ultradesenvolvidos, ou seja, não falta nada, tem de tudo, etc, etc. Mas por terem de tudo, não falta nada, enfim, às vezes assim, algumas pessoas se perdem o sentido da vida, não tem mais sentido viver e tiram a vida lá. Isso nos países envolvidos, enfim, na Europa, enfim. Mas a gente está vendo que a taxa de suicídio, né, está diminuindo por lá. Mas está aumentando por cá, né, para nossas Américas, assim. O que está acontecendo? Isso tem a ver também com a situação social, a situação política, isso também influencia, né, na nossa saúde mental, Fernanda? Sim, na verdade, a questão do suicídio, ela é multifatorial. Então, nós temos fatores psicológicos, fatores sociais, contexto cultural, que vai influenciando numa percepção do indivíduo em sociedade, daquilo que é estabelecido enquanto padrões de comportamento. Então, não dá para a gente dizer apenas que é a condição financeira, por exemplo, né? Que é a condição cultural de determinada região, de determinada sociedade. São múltiplos fatores, né, aos quais nós estamos expostos, aos quais nós buscamos corresponder. Então, são multifatores que vão relacionando aí essa questão. Uma vez eu também li uma matéria muito interessante, que a pessoa que
ela quer tirar a vida, atenta contra a sua própria vida, ela não quer, na verdade, ela não quer tirar a vida. Ela quer resolver um problema. Ela quer tudo menos tirar a vida. E ela acha que para resolver esse problema, Sim. tirando a vida. Isso procede, isso tem fundamento, Fernanda? Isso, então na verdade assim, a pessoa ela quer colocar fim a uma dor, né, a um sofrimento profundo por alguma razão, né? Então as pessoas acabam nesse momento, nessa realidade, entendendo que tirando a própria vida, essas dores chegam ao fim, né? E muitas vezes tomam essa decisão. Então nós estamos falando de uma condição de existência, né, em um mundo cheio de questões, mas cada pessoa também tem uma forma de lidar com as questões, né? Nós não somos isentos ao sofrimento, né? Todos nós passamos por sofrimentos desde o mais complexo até o menos complexo e, na verdade, existem muitas razões que socialmente a gente entende que faz parte da realidade e que causa sofrimento, né? Por exemplo, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, são questões que causam sofrimento a todas as pessoas. E pode ser um estupim, porque você falou assim, a perda de um ente querido, um emprego, até mesmo a situação assim, de uma perda de um namorado, de uma namorada, Sim. ou seja, pode ser o estupim, né, que levanta a poeira. Isso e outros fatores, né? Porque a minha condição de lidar com as questões é diferente das condições do senhor. Então, talvez algo que para o senhor não seja um motivo de uma dor tão grande pode ser para mim. Né? E aí, a partir da minha condição em lidar com aquela realidade, pode desencadear alguns problemas, né, em relação a isso. E a senhora falou algo importante, ou seja, como lidar com aquela situação, a forma como eu lido com aquilo que é um limite para mim ou um problema para mim, ou seja, e em lugar de buscar ajuda, você vai buscar uma solução que chega nesse limite de tirar a própria vida. Mas eu acho interessante também que os estudos apontam que há uma faixa etária, ou seja, dos 15 aos 29 anos ali, tem essa faixa etária assim que a incidência é maior. É por causa do que a pressão, a gente não sabe a resposta, mas há uma pressão muito grande para se firmar, para se estabilizar na vida, para ter um sucesso, para ser reconhecido, enfim. Por que dessa faixa etária? Por que essa faixa etária, assim, na estatística, é o que mais sofre, Fernanda? Então, pode estar relacionado sim, né? Nós estamos falando da adolescência, né? Uma fase que é marcante para nós, né? Em termos de mudanças desde o corpo, né? A mudança muitas vezes da instituição de ensino, né? Os alunos saem, os jovens saem do fundamental para o ensino médio, já tem que pensar numa profissão, porque o ensino médio é o preparo para isso. Pensar nos papéis que a sociedade impõe a partir dessa fase, né? Até a definição de uma profissão, até você conseguir mostrar que você está bem sucedido, está bem colocado e mostrar para quem, na verdade, né? Muitas vezes você quer corresponder a uma expectativa que não é a sua, pessoalmente. É uma expectativa talvez da família ou até da sociedade, e isso tudo pode, né, prejudicar e causar em nós assim, um sentimento de inadequação. Então, assim, eu não estou adequado àquilo que se diz que eu tenho que ser. Né? Então, isso pode causar em mim uma dificuldade, também, como se vê. Influencia a autoestima, e aí isso pode causar em mim uma dificuldade de perceber as coisas de uma outra forma. Nesse primeiro bloco aqui, antes de chamar o intervalo, Fernanda, a gente vai contextualizar e falar da problemática. Depois a gente vai lidar com aquela questão também da esperança, tem soluções, como a família pode ajudar, enfim. Então, talvez, para a gente entender que sinais, não sei se a gente pode entrar nesse, que sinais que a pessoa que tem uma certa tendência, propensão para, né? Que sinais que ela vai dando, que palavras que ela vai dizendo e que os amigos, os familiares têm que ficarem atentos, Fernanda. Quando nós pensamos sobre isso,
nós olhamos para as estatísticas, nós olhamos para estudos, né, relacionados ao caso, e esses estudos trazem para nós também algumas informações. Mas eu gostaria de ressaltar que às vezes também não tem sinais, né? E nós somos surpreendidos. Com cuidado até de não rotularmos também uma pessoa que de repente apresenta um desânimo, é um potencial suicida, né? Mas existem alguns sinais, como por exemplo, um isolamento social, né? Uma mudança brusca de comportamento. Então eu sou uma pessoa totalmente adepta aos encontros, à convivência e de repente eu começo a me isolar, né? Eu perco o gosto por coisas que antes eu tinha muito gosto, né? Eu me isolo. Vítima de bullying também enquadra nisso também? Isso pode ser um gatilho, né? Porque dependendo das consequências, né, você acaba alterando essa condição psicológica da pessoa. Então essa questão do isolamento, do entristecimento profundo, o cansaço, a falta de interesse por coisas que antes, né, se mostrava interesse por aquilo, e até algumas frases ditas, né, às vezes numa discussão, as pessoas podem dizer, né, e verbalizar mesmo que tem desejo de acabar com a vida, de que não queria estar ali, aproveita enquanto eu estou aqui. E a própria tentativa de suicídio que não dá certo, né? Então, são fatores que a gente precisa estar atento, né? Para que a gente possa cuidar, né? Dessa pessoa. Acolher, né? As nossas áreas, né, da vida promovem em nós uma sensação de bem-estar. Então, por isso que a gente precisa cuidar, porque nós precisamos nos encontrar nessa condição equilibrada para que a gente possa lidar com as dificuldades, né? Quando a gente não consegue esse equilíbrio, a nossa emoção, né, ou a forma como nós percebemos as coisas, isso pode provocar em nós percepções distorcidas, isso pode provocar em nós um sentimento de não ter um lugar no mundo, um lugar naquele meio em que nós convivemos. Sentir-se inútil, sentimento não presta para nada. E quando a pessoa começa a dizer, os adultos começam a dizer para os filhos, enfim, ou um ou para o outro amigo, você é um inútil, você é imprestável, você não presta para nada, enfim. Ou seja, a pessoa pode, se a pessoa já não tem um equilíbrio, não tem uma boa saúde, não processa direito as coisas, ela pode receber essas palavras, introjetar tudo isso e começar realmente a se sentir assim um Zé Ninguém, exatamente. Uma pessoa inútil. Então, assim, a condição, ela é pessoal, mas nós nos fazemos à medida que nos relacionamos, né? Então, aquilo que alguém dá de devolutiva para mim, é claro que vai impactar na forma como eu me percebo também, né? Então, isso pode ocasionar esse desequilíbrio, né, no que se refere à saúde mental. E uma vez que a gente está com a saúde mental fragilizada, afetada, nós podemos chegar a problemas mais sérios, né? A depressão, a uma ansiedade, de modo que isso vai prejudicar constantemente a qualidade de vida das pessoas. Na verdade, assim, a gente está te ouvindo, Fernanda, assim, infelizmente, a gente vai abrindo crateras em nosso emocional, crateras e mais buracos, em lugar de buscar uma escada para subir, a gente está cavando mais profundo ainda. E aí a gente vai sofrendo as consequências, porque há um ditado que diz assim, o que na vida você não resolve, ela te devolve, o que na vida você não resolve, mas nem todo mundo tem essa capacidade de resolver, né? E você falou uma coisa interessante, a gente ouve muito falar que o resultado, a linha final de uma depressão maltratada, mal conduzida, ignorada, negligenciada pela pessoa, pelos os agentes que estão mais próximos, assim, pode levar a um quadro de suicídio? Sim, pode levar. Porque a pessoa pode chegar numa condição tão insustentável, né? Nós estamos falando, né, da questão do suicídio, a pessoa está diante de um desespero de vida, né? Que ela não encontra mais solução para sair daquela condição de desespero. E aí uma das alternativas encontradas, né, pela pessoa
é o suicídio. Ok. A gente atende, né? A gente atende pessoas do ponto de vista dessa caminhada espiritual, enfim, e pessoas que vêm falar com a gente assim, Frei, eu tenho pensamentos suicidas. Eu tenho pensamentos, eu sou invadido, eu sou bombardeado por pensamentos suicidas. Primeiro, o que é isso e como evitar? Os pensamentos, eles ocorrem diante de alguma situação de infelicidade, né, de alguma situação que a pessoa se vê talvez sem alternativa, sem saída, e pode passar pela nossa cabeça, nossa, talvez se eu não tiver mais aqui, né, se resolve esse problema. Então, são pensamentos que vêm e trazem o fim da vida como uma possibilidade de solução, né? Mas não necessariamente todas as pessoas que pensam dessa forma chegam de fato a praticar, a cometer o suicídio, uma tentativa. E o que fazer? O que ajuda a procurar nesse momento? Ou seja, é claro, a gente tem essa felicidade, algumas pessoas vão lá até a gente do ponto de vista espiritual, enfim, mas nem todo mundo está perto de uma igreja, nem todo mundo tem um acesso, enfim, psicólogo, padre, enfim. O que fazer nesse momento, ou seja, para ajudar milhões de pessoas que estão nesse momento nos acompanhando, Fernanda? Primeiro, sim, a pessoa ela precisa reconhecer também a dor. Se a gente não reconhece o problema, a gente não busca tratar, né? Então, assim, dificilmente sozinho vai conseguir resolver isso, né? Então, o ideal, se não tem uma alternativa do lado espiritual ou do lado profissional, alguém da família, né, que seja de mais confiança, algum amigo próximo. É importante externalizar. À medida que nós colocamos para fora essas emoções, que nós revisitamos os sentimentos, a vivência, a gente também nos dá a possibilidade de um olhar diferente, de pensar uma alternativa diferente que antes não tinha aparecido. Então, o importante é externalizar isso. Lá na igreja de São Peregrino, onde eu trabalho lá em São José dos Campos, ali, nós temos assim, todos os dias, a gente conseguiu colocar isso, a pastoral da escuta. Sim. Ou seja, a pessoa que vai lá, seja, não é, de repente é um psicólogo ou não, que está lá atendendo, mas é a pessoa que vai lá para desabafar, né? Para contar um pouco, para ter assim um ombro amigo, para poder, e olha, a gente já, digamos assim, com esse trabalho, Deus já salvou tantas pessoas, porque justamente as pessoas precisam hoje conversar, desabafar, se abrir o coração com aquela confiança, né? Porque a gente está vendo um mundo tão acelerado, onde ninguém tem tempo para ninguém, conversa com ninguém, olha nos olhos, assim, muito menos quer sentir. É muito mais fácil mandar uma mensagem para o WhatsApp, que não tem sentimento nenhum, do que ouvir a voz e falar, do que, né, aquela velha resposta assim, tudo bem, você quer que eu diga a verdade ou quer que eu diga que eu estou bem? Né? Então é muito mais fácil dizer que está bem para esconder muita coisa. Gente, por isso que hoje estamos conversando aqui com a Fernanda Zanin, o assunto é Setembro Amarelo, né? E a Rede Aparecida de Comunicação também embarca nessa campanha para a gente alertar sobre uma realidade muito forte, que é justamente a prevenção ao suicídio. Eu vou chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informações para você e vamos falar assim de esperança, ajuda, alternativas, né? Tudo isso e muito mais no próximo bloco só para você. E já estamos de volta com o nosso Saúde e Fé, hoje falando sobre prevenção do suicídio. Estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, minha gente. Mas antes de continuar nosso bate-papo com a Fernanda, eu tenho um recado para você, querido devoto. Sua generosidade com a sua doação mensal mantém a casa de Nossa Senhora, as obras sociais e leva o amor da mãe para muitos lares através da Rede Aparecida de Comunicação. Obrigado pelo seu sim à nossa família, a família dos devotos. Você ajuda o santuário e faz a boa notícia chegar no coração de quem precisa. Para você que não participa da nossa família, ainda dá tempo. Dê o seu sim e tenha o seu nome no Livro dos Devotos 2024. O livro estará no altar central durante a novena de Nossa Senhora e será colocado sobre o altar no dia 12 de outubro. Que privilégio, minha gente! Todas as missas serão celebradas em sua intenção. O Livro dos Devotos é um gesto de fé e gratidão pela sua generosidade ao participar da família dos devotos
ajudando nos cuidados com a casa da mãe e também em toda a estrutura necessária para realizar a novena e a festa da Mãe Aparecida. Então, desde já, muito obrigado e bem-vindo aí a nossa linda família, a família dos devotos. Mas agora vamos continuar o nosso bate-papo com a Fernanda Zanin, nossa psicóloga. O assunto de hoje muito sério, minha gente, muito pertinente. Setembro Amarelo, prevenção aí ao suicídio. Junto com o suicídio, a autolesão, que a gente precisa também abordar. Vamos falar um pouquinho mais assim, sobre um alerta para os pais, assim, você já falou assim, a pessoa estava um comportamento, aí mudou bruscamente, não quer sair, enfim, às vezes não externaliza, porque quer viver, assim, um apoio da família. Como é que a família tem que agir nesse momento? Olha, o apoio da família é fundamental, né? À medida que se percebe alguma situação fora do comum, né? O acolhimento sempre, né? Essa questão do acolhimento ela é essencial, seja na condição do contexto familiar ou algum acompanhamento profissional, né? A pessoa, ela, diante desse momento, diante da dor, ela precisa sentir que ela tem um colo, que ela tem um espaço, e aí muitas vezes ela não consegue fazer o caminho de ir até os pais, né, ou até alguém para pedir ajuda. Então, nós precisamos verbalizar, deixar claro, olha, você pode contar comigo, eu estou com você, né? Existe aqui um espaço que você pode colocar a sua situação, as suas questões e buscar entender qual é a condição que aquela pessoa precisa. Porque existem pessoas que querem falar muito, né? Então a gente tem que se colocar à disposição com escuta. Existem outras pessoas que, ao invés de querer falar muito sobre a coisa, preferem às vezes uma presença física, o toque e o silêncio. Saber que ela não está sozinha. Saber que ela não está sozinha. Tem alguém por perto. Exatamente. Então, buscar entender com a pessoa qual é a maneira que mais vai ajudá-la mesmo, né? Porque às vezes a gente fica querendo, não, fala, mas a pessoa não quer falar, né? Então, assim, estou à disposição, quero estar com você nesse caminho, quero ajudar você. Então, qual é a melhor forma? Tem que ter toda uma sensibilidade muito aguçada. Primeiro para não invadir, mas ao mesmo tempo também para não se omitir diante de uma situação que eu estou percebendo que não está bem ali, né? Então isso que o senhor falou é muito importante, porque às vezes na condição assim, vou respeitar o espaço daquela pessoa, eu acabo me omitindo, né? E deixando de oferecer alguma ajuda que pode fazer uma grande diferença. Bom, diretor, tem pergunta chegando, o pessoal também quer interagir, você que está participando desse bate-papo aqui conosco, vamos assim ouvir agora o seu comentário, a sua pergunta. Vamos lá, pode soltar na tela. A Isabel Menezes, Fernanda, ela que é de Arara, São Paulo. Boa tarde, Isabel, Deus te abençoe, bem-vinda ao nosso Saúde e Fé. Meu filho tem 15 anos e tem depressão. Eu tenho medo dele cometer suicídio. O que eu posso fazer? Pergunta aí a Isabel, preocupada com o filhão dela de 15 anos, Fernanda. Oi, Isabel, boa tarde. É uma preocupação muito legítima sua, né, de cuidado com seu filho. É importante, né, como a gente tem comentado aqui, você se colocar nessa postura de acolhimento com ele, né? Eu imagino que ele esteja passando por um acompanhamento profissional. Se não está, é muito importante que faça, né? Seja com psicólogo, com psiquiatra, dependendo da condição, né, desse quadro de depressão, e estar junto, né? Não tem uma receita, por exemplo, se eu fizer isso, eu posso impedir ou eu posso mudar o quadro de depressão do meu filho, mas você pode contribuir muito, né? Então, realmente é esse acolhimento, sem julgamento, porque muitas vezes também a gente fica julgando, mas o fulano tem tudo, né? Não estou dizendo que é o caso, né? Mas o fulano tem tudo, ou então, nossa, eu estou aqui à disposição e mesmo assim ele não quer ajuda. Muitas vezes ele não está na condição nem de conseguir responder à ajuda que ele recebe, né? Então, se não tem, né, um acompanhamento profissional, é importante que tenha, além do apoio da família mesmo, que é fundamental.
Lembrando que é uma fase que está aí, adolescência, transição, o próprio corpo também está se firmando, tem tudo assim, os hormônios explodindo, enfim, tem tudo isso que precisa considerar. É importante assim, observar o ciclo de amizade também, né, desse adolescente. Quais são os tipos de conteúdo que esse adolescente está acessando, está consumindo, né, está internet, consumindo, né? Que muitas vezes pode ser um estímulo para uma condição depressiva ou alguma coisa nesse sentido. No passado, e desapareceu, Fernanda, assim, porque no passado também tinha toda uma preocupação de alguns jogos, enfim, algumas metas de alguns jogos que levavam também a isso, né? Hoje diminuiu isso? O pessoal está mais consciente dessa realidade? Que existem alterações, né, no funcionamento cerebral em relação aos jogos. No comportamento. Né, no comportamento, sim, que até a gente poderia abordar numa outra condição, né? Mas não necessariamente que o acesso a determinado jogo vai levar a pessoa a isso, né? E aí a gente precisa falar bastante da questão da orientação, né? Nós falamos aqui dos tabus, né? Como se não pudesse tocar nesse assunto. Nós podemos e devemos, inclusive, tocar nesse assunto como pais, como educadores, né? De modo que conscientizemos as pessoas em relação à vida, a importância da vida, valorizar a vida, valorizar a vida, né? Então, assim, nós podemos falar, né? Precisamos apenas, né, falar da forma correta, falar. Podemos até dizer que está difícil para todo mundo, mas assim, poxa vida, né? E a alegria de poder viver, de superar, de buscar as vitórias, as metas, isso é fantástico, viu? Mais perguntas chegando aqui para Fernanda Zanin, nossa psicóloga. A Lorena Gonçalo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lorena, boa tarde, bem-vinda. Você representando a tua linda cidade de Belo Horizonte. Não tenho mais vontade de fazer nada, de trabalhar e estudar. Às vezes penso em não viver mais. O que devo fazer para melhorar? É um quadro típico aí? É um pedido de socorro que eu posso ver nas entrelinhas da Lorena? Exatamente. Boa tarde, Lorena. Espero que você esteja melhor nessa tarde assistindo o programa aqui. Com certeza, né? Viu? Mas o que você deve fazer? Nessa condição que você está apresentando para nós, o ideal é que você procure um acompanhamento profissional. Não tenha vergonha disso, porque muitas vezes a gente se esconde porque a gente se envergonha. Por quê? Porque as redes sociais mostram que a gente tem que estar também o tempo todo feliz. Por isso. Ninguém é o tempo todo feliz, né? E muitas vezes a gente se envergonha. Essa pressão também não é boa, né? Não é boa. Redes sociais, sempre felicidade, você está lá no fundo do poço, mas tem que postar sorrindo e feliz da vida, porque senão não tem like, não tem curtida, não vão me valorizar, não vão me reconhecer. Essa busca pelo reconhecimento. Exatamente. Então, assim, não tenha vergonha de se colocar nessa condição, né? Como eu falei, a gente só trata do problema quando a gente reconhece que tem problema. Então, busque ajuda familiar, se você tem essa possibilidade, e o auxílio profissional, talvez, dependendo, né, até um apoio espiritual também, se for o Fernando, caso. tem essas redes assim de apoio, por exemplo, assim, o Centro de Valorização à Vida, o CVV, ou seja, isso ajuda, existe ainda? Que orientação você daria assim para a pessoa pegar um telefone, está lá vivendo um momento de ligar para alguém, ligar para um centro, ligar para uma rede de apoio, assim, tem isso? Tem, então, o senhor falou do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem atendimento 24 horas, tem um 0800 até que vocês podem acessar, inclusive pela internet, que faz esse tipo de... diretor, atendimento de urgência, né? Só para a gente, assim, tem algum número assim, específico para a gente colocar na tela, o CVV, né? Já está na tela, isso lá, está na tela, assim, é 188, 188 que é o CVV, né? Não é 0800, desculpe, é 188. Né? Pode completar. Então, assim, que tem atendimento por telefone 24 horas, se eu não me engano, além de alternativas também de atendimento presencial. Existem em muitos lugares grupos de apoio que são formados até a partir de alguma experiência pessoal, e as pessoas montam, né, os grupos de apoio. Em algumas universidades em que tem o curso de psicologia, no serviço de psicologia aplicada, né, na clínica da universidade, existe o plantão psicológico, né, que são alternativas também para algumas condições mais emergenciais, né, e que as pessoas podem procurar. Ou seja, tem
ajuda, Isso. tem locais, tem centros, ou seja, pessoas preocupadas com essa realidade Isso. vão lá Pode oferecer ser. ajuda. Exato. Pode ser até que falte mais divulgação em Ok. relação a isso, né? Mas são caminhos que as pessoas podem procurar um apoio. Ok. Mais perguntas, diretor? Temos ainda pergunta na tela, o WhatsApp chegando. A Thalita Costa, de Vitória, Espírito Santo. Boa tarde, Thalita. Que bom que você está conosco, Thalita. Tenho uma filha de 2 anos, mas sinto que nunca me curei da depressão pós-parto. Estou a cada dia mais triste e sem motivações. Não tenho mais paciência com minha filha e sinto que estou começando a rejeitá-la. Minha vida não tem mais sentido e só não cometi o suicídio porque não tem quem cuide da minha filha. Mas odeio a minha vida, estou desesperado. O que faço? É outro grito de socorro a Thalita. E vamos ajudar a Thalita. Thalita, tenha calma, Thalita. Olha para tua filha, deve ser lindíssima. Tenho certeza que é, viu? Aí, doutora. Thalita, boa tarde para você. Realmente, eu imagino o quanto isso é dolorido para você, né? Até porque você está falando aí de uma relação com a sua filha, né? Então, continuo dizendo que em casos, né, como você está testemunhando aqui para nós, é muito importante que você procure ajuda. Como isso se dá, se de repente você pode em algum momento se ausentar também, porque às vezes é importante isso, né? Se ausentar um pouquinho, ficar em um outro lugar onde a filha não está, para que ela possa talvez se reorganizar um pouco, né? E isso é bom para a filha também, né? Para a relação das duas. E continuo, né, dizendo da importância da ajuda profissional. Quando a gente toca numa realidade como essa que a Thalita está trazendo, a gente não vê muita alternativa que não seja essa ajuda profissional de psicólogo e psiquiatra, né? Às vezes precisa da medicação também para poder reverter esse quadro. Nossa, Thalita, vai dar tudo certo, você é uma guerreira, você tem uma história linda, certamente, uma história linda, então não apague essa história, né? Valorize, se refaça, descansa, tenha paciência, vai dar tudo certo, viu, gente? 188 CVV, né? 188, dá uma ligadinha lá também para você, ou procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Isso não é pecado, pelo contrário, é ajuda, também um apoio espiritual, viu? Nós tivemos hoje o prazer de conversar com a Fernanda Zanin, nossa psicóloga. Gente, nós começamos Setembro Amarelo, começamos assim, um dos tópicos do mês é suicídio, né? Essa prevenção, esse alerta, e hoje a gente temos muito mais informações, preste atenção, vá atrás também de orientação de informação, viu, gente? Fernanda, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe, né? Eu tenho certeza que nesse setembro você está trabalhando em dobro, né? Para orientar, para formar essas pessoas com essas orientações tão fundamentais. Muito obrigado. Obrigada, agradeço o convite, né? E deixo aqui essa importância do cuidado, do acolhimento, né? Com aqueles que se colocam, né? E estão nessa condição do suicídio, da depressão. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Parabéns Amém. pelo seu trabalho. Obrigada. Você está fazendo um trabalho fantástico. Obrigada. A gente conhece, a gente ouve falar, viu, gente? Muito obrigada. E depois dessa aula, dessa informação tão importante aí, nós também precisamos colocar tudo isso sobre o olhar de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso que chegou o nosso momento de oração. Senhor Todo-Poderoso, que Tua misericórdia envolva todos aqueles que sofrem no corpo e no espírito. Concede-lhes a cura, Senhor, e restaura sua saúde com Tua força divina. Que cada célula de seus corpos seja renovada pelo Teu poder curativo e que sua fé em Ti lhes traga paz e conforto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como foi importante o programa de hoje, minha gente, esses alertas que a Fernanda nos trouxe. Mas acima de tudo a gente ficar atento, ter esse olhar de misericórdia para com o outro, de compaixão, de ternura, porque é assim que Deus nos olha. Apesar da nossa limitação, apesar da nossa debilidade, nossas deficiências, nossos pecados, Deus nos olha com ternura, com amor, com misericórdia. E nos convida a olhar também sem julgar, sem rotular, sem querer cobrar ou exigir alguma coisa. Tem pessoas que estão ao nosso redor gritando por socorro. Tem pessoas que estão ao nosso redor, a gente sabe que não está bem. Mas muitas vezes a gente tem aquela atitude daquela parábola do samaritano. Passaram ao outro lado. Ah, não é comigo, não tem nada a ver comigo, ou eu não quero me comprometer.
E às vezes assim, pensar assim pode, né, ser tarde demais. Então, por favor, né, fique atento, com esse olhar de ternura e de misericórdia, abrace, seja perto daquelas pessoas. Percebeu que tem alguma coisa isolada ali, um isolamento? Procure trazer para você, procure estar perto, sem agredir, sem violentar espaço, mas estar atento, passando o quê? Carinho, afeto, ternura e amor. Talvez seja isso, as pessoas que, hoje o assunto é suicídio, minha gente, né? Foi suicídio, as pessoas, como a gente aprendeu hoje com a Fernanda, elas querem tudo, elas não querem tirar a vida, elas querem resolver um problema. Elas querem resolver um problema e às vezes acham que para resolver o problema o suicídio é a resposta. Não é. Não, elas não querem se matar, elas não querem tirar a vida, mas elas querem sim ajuda. É um grito de socorro. Então fique atento também, fique atento a esses pedidos subliminares, assim, esses pedidos assim, que muitas vezes não são tão explícitos, mas a gente sabe. Então se comprometa também, vale a pena, minha gente. Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, aquela jarrinha, aquela garrafinha, aquele copo d'água que você tem. Então pode assim, com muito carinho, nós vamos assim invocar uma bênção muito especial sobre você e sobre essa água. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, ao encerrarmos esse programa, Senhor, nós invocamos a Tua bênção sobre cada filho e cada filha. Hoje, de modo especial, pedimos a Tua bênção sobre esta água, tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignai, Senhor, abençoá-la, santificá-la, purificá-la e que ao tomarmos dessa água, sejam derramados sobre cada uma de nossas vidas, sobre aqueles que nos acompanham, toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa água vai para Fernanda, nossa convidada de hoje, viu, gente? Também coloco você nessa oração no manto sagrado de Nossa Senhora, por sua família e também na intercessão de São Peregrino, aquelas pessoas que receberam o diagnóstico de câncer ou estão se tratando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, do glorioso São José e São Peregrino, desça sobre você, sua casa e família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, um bom final de semana e semana que vem estaremos juntinhos com mais um Saúde e Fé para você. Deus abençoe. Bom final de semana.